Let us begin by asking, I know you already have, but let's ask that the Holy Spirit fall upon us. Vamos começar pedindo, eu sei que vocês já fizeram isso, mas vamos pedir que o Espírito Santo desça sobre nós. That the Holy Spirit would glorify Jesus Christ. Para que o Espírito Santo glorifique Jesus Cristo. Because if Jesus Christ is not glorified, porque se Jesus Cristo não é glorificado, then everything is for nothing. Então tudo é inútil. And if Jesus Christ is glorified, mas quando Jesus Cristo é glorificado, then we're all blessed. Todos nós somos abençoados. And we're all rich. E nos tornamos ricos. In the gift of Jesus. Nos dons de Jesus. Now today first is the theme of healing and miracles that we're speaking of these days. Então hoje na nossa primeira apresentação sobre fé e milagres, de que vamos falar esses dias. And we know that miracles and healings are done in the name and by the power of Jesus Christ. E nós sabemos que as curas e os milagres acontecem no nome e pelo poder de Jesus Cristo. And so we want to ask the Spirit of Jesus to animate us in all that we do. Então queremos pedir que o Espírito de Jesus nos anime em tudo aquilo que vamos fazer. And then we learned in the gospel yesterday, assim como aprendemos no evangelho de ontem, that when Jesus went home to his place in Nazareth, quando Jesus voltou para o seu lugar em Nazaré, they had no faith in him. As pessoas não tinham fé nele. So he did no miracles. Então ele não fez nenhum milagre. And he made the connection between faith in his name, e ele fez a conexão, a ligação entre a fé no nome dele, and the work that he does. E o trabalho, as obras que ele realiza. Okay. Now they watched Jesus over time. Então eles observavam Jesus ao longo do tempo. And he performed healing and miracles all the time. Na medida em que ele realizava milagres o tempo todo. They watched him raise the dead. Tinham visto ele ressuscitar os mortos. He stopped the storm. Tinham visto ele parar a tempestade. He healed the sick. Curar os doentes. He fed the multitudes. Alimentar as multidões. He cleansed the leper. Limpar o leproso. He gave sight to the blind. Dar vista ao cego. The gospel is filled with stories of Jesus doing miracles and healing. O evangelho está cheio de histórias de Jesus realizando milagres e curas. And then the apostles said to him, então os apóstolos disseram a ele: teach us what must we do? Ensina-nos o que nós devemos fazer, so that we can do these works. Para que possamos realizar estas obras também. And the answer of Jesus is very important. E a resposta de Jesus é muito importante. The question, how can we do the works, healings, miracles of God? A pergunta é como nós podemos realizar os milagres que Deus faz. And the answer of Jesus is, e a resposta de Jesus é: you must believe in the name of the one he sent. Vocês devem acreditar no nome daquele que me enviou. You must believe in Jesus Christ. Vocês devem acreditar em mim, Jesus Cristo. So the most important thing is to believe in God and his son Jesus Christ. Então a coisa mais importante é acreditar em Deus e no seu filho Jesus Cristo. So to talk about healing and miracles, então ao falar de cura e milagres, is the same as talking about Jesus. É a mesma coisa que falar de Jesus. He is the one who has power. É ele que tem o poder. It is his glory. É a sua glória. And it is his spirit. É o seu espírito. So we focus our hearts on Jesus Christ. Então nós focalizamos o nosso coração em Jesus Cristo, who is the Son of God. Que é o filho de Deus. So I want to begin by talking about God. Então eu quero começar falando um pouco de Deus. And then Jesus. E em Jesus. And then the work of Jesus. E na obra de Jesus. Okay? So let's begin with God. Então começamos falando de Deus. It's very popular now in Europe and North America at least. Na Europa e na América do Norte, pelo menos, é muito comum hoje to be atheist. Ser um ateísta. To say I don't believe in God. Dizer assim, eu não acredito em Deus. Some years ago, the young people said I don't go to church anymore. Alguns anos atrás, os jovens apenas diziam, eu não vou mais à igreja. I don't practice religion, but I have the Spirit. Eu não pratico mais a religião, eu tenho só a minha espiritualidade. And now they're saying I don't believe in God at all. Mas agora eles não estão só nesse ponto, eles estão dizendo, eu não creio que existe um Deus. And this is becoming very popular. Isso está se tornando muito comum. But I don't believe in atheists. Mas eu não acredito nos ateístas. I told an atheist once. Eu falei uma vez a um ateísta. You don't believe in God, so you say God does not exist. Você não acredita em Deus, por isso você diz que Deus não existe. I don't believe in you, so you do not exist. Então eu não acredito em você, então você não existe.
And I don't believe there are any atheists anyway. Então eu acredito que não existam ateístas. Okay? First, every time you meet an atheist, Então toda vez que você se encontrar com algum, he wants to talk about one thing. ele quer falar de uma coisa. He wants to talk about God. Ele quer falar de Deus. Atheists talk about God more than you do. Os ateus falam de Deus mais do que a gente. Last year, the 3 best-selling books in America were on God. Os 3 livros mais bem vendidos na América do Norte no ano passado eram sobre Deus. And everyone was written by an atheist. E todos eles escritos por ateus. When I'm on an airplane, I have my Roman collar. Quando eu estou no avião usando o meu Clergyman, Man sits next to me and he says, Father, I am an atheist. I don't believe in God. a pessoa senta ao meu lado e logo diz: Padre, eu sou um ateu, não creio em Deus. I know that for the entire trip, we are going to talk about God. Eu tenho certeza que na viagem inteira nós vamos ficar conversando sobre Deus. They don't believe, but they want to believe. Eles não acreditam, mas eles querem acreditar. Maybe they're angry because they don't see God, Eles ficam com raiva porque eles não veem Deus, but it's almost an obsession. mas é uma obsessão que eles têm. It says, I don't believe in Buddha, but I don't talk about him all the time. Eu não acredito em Buda, mas eu não fico o tempo todo falando de Buda. They don't believe in God, they talk about him all Eles the não time. acreditam em Deus, mas ficam o tempo todo falando de Deus. So that's why I don't believe in atheists. Por isso que eu não acredito nos ateus. They really have a faith, Eles têm fé, but it's negative. mas é uma fé negativa. So that's the first is we do really seek God, we want God, we need God. Nós buscamos Deus porque nós precisamos de Deus. And for the whole history of humanity, from the very beginning, God was at the center of all E civilization. desde o início da humanidade, Deus esteve sempre no centro das atenções. If you look at archaeology Se você vai olhar na arqueologia, and you read that they have discovered a lost city, e às vezes você lê em algum documentário que eles descobriram uma cidade perdida. they discover a civilization somewhere that nobody knew was ever there. Às vezes descobre lá uma civilização que estava em algum lugar e que ninguém sabia que existia. It could be under the sands of the Sahara Desert. Às vezes lá debaixo das areias do deserto do Saara, It could be lost in the jungle. ou talvez lá no meio das It florestas, could be on top of a mountain. ou talvez lá no alto de uma montanha, It could be underwater. ou até debaixo do oceano. But no matter where, Não importa aonde, North America, South America, na América do Norte, na América do Sul, Africa, na África, Asia, na Ásia, when they find a lost city, quando eles encontram uma civilização perdida, they will find a temple. vão sempre encontrar um templo. There's always a temple, Sempre há um templo. and the temple is always at the center of the city. E o templo está sempre no centro daquela localidade. Because people of all times, Porque os povos de todos os tempos, in everywhere of the world, em qualquer lugar do mundo, from the beginning of civilization, desde o início da civilização, have known instinctively that God exists. sabe instintivamente que existe Deus. And we know, and even atheists know, that there is a God. E nós sabemos, e os ateus também sabem, que há um Deus. Now, the third thing is, in philosophy, A coisa é que na filosofia, they talk about God as well. eles também falam de Deus. The first philosophers in the Western world would be somebody like Aristotle, Os primeiros filósofos no mundo oriental, como por exemplo Aristóteles, and Aristotle said, hundreds of years before Jesus, e Aristóteles disse centenas de anos antes de Jesus, to be an atheist, que ser um ateu to deny the existence of God, e negar a existência de Deus is a sign of insanity. é um sinal de insanidade, It's a sign of being crazy. é um sinal de loucura. I explain that. Eu explico isso. See, I have a watch. Veja, eu tenho um relógio. If you open the watch, it has many, many parts. Se você abrir o relógio, lá dentro dele tem várias It's pecinhas, very intricate, muito ligadas, very delicate, muito delicadas and very well made. e muito bem fabricadas. Now I come before you and I say, see my watch? E eu venho aqui diante de vocês e digo, tá vendo meu relógio? It tells good time. Ele diz o tempo bom, It works very well, ele funciona bem and nobody made it. e ninguém fez esse relógio. It appeared one day. Ele apareceu, Nobody created it. ninguém o criou, Nobody worked on it. ninguém trabalhou nele, Nobody designed it. ninguém o desenhou, It just appeared. ele simplesmente apareceu. Now, if I really believe that, Se eu acreditar realmente nisso, you would say I'm crazy. você vai dizer que eu sou louco, Isn't that right? certo?
And Aristotle knew that you look at the world, the universe, E the galaxies, Aristóteles sabia que ao olhar para o mundo, o universo, as galáxias, and the great things like the stars and the planets and e the as galaxies, coisas enormes como os planetas, as estrelas nas galáxias, to the very small things like cells and molecules and atoms, até as coisas mais pequenas como as células, os átomos, and everything works perfectly together. e tudo trabalhando em perfeição. And for me to say that one day it just appeared, E para dizer que isso tudo apareceu do nada, nobody made it, ninguém fez, nobody designed it, ninguém projetou, it was just there. simplesmente apareceu. It's the same as saying the watch had no maker. É a mesma coisa que dizer que ninguém fabricou meu relógio. It's crazy. É loucura, It's illogical. é falta de lógica, It's irrational. é irracional. There is a God. Existe um Deus. Philosophers know that. Os filósofos sabem disso. It's buried in the heart of every person, Está intrínseco no coração de cada pessoa, in every civilization, em toda civilização, in every time of history. em todos os tempos da história. Yes, there's God. Sim, claro que é um Deus. But Mas the question a is, pergunta é: who is this God? quem é esse Deus? What is he like? Como que ele é? What do we know about him? O que nós sabemos a respeito dele? And the old philosophers and theologians of many years ago E os filósofos da antiguidade said the one thing we all can agree on, diziam que uma coisa com a qual todos podemos concordar that God is the creator of the universe. é que Deus é o criador do universo. After that, we don't know. Depois disso a gente não sabe. And everyone through time has tried to describe God. E todas as pessoas ao longo dos tempos vêm tentando descrever They Deus, try to communicate with God, tentando se comunicar com Deus, try to touch God, tentando tocar em to Deus, find God. tentando encontrar Deus. And everyone has a different version. E todos têm uma versão própria. Everyone has different ideas. As pessoas têm ideias próprias. So that's why you have many religions. Por isso existem tantas religiões. Because people are looking but they don't know. Porque as pessoas estão olhando para algo que eles não conhecem, They're guessing but they don't know. estão imaginando o que é, apesar de não conhecer, They have some insight têm alguma ideia do que seja, but not the whole picture. mas não têm a noção geral. So my example Então, por exemplo, is, if you ever heard of this, there's talvez você já ouviu isto. there were blind men Um homem cego and they had never seen an elephant. que nunca viu um elefante. They never experienced an elephant. Nunca teve a experiência de ver um elefante. So they take an elephant Então ele chega num elefante and they tell the blind people, e a pessoa diz para o cego: tell me about the elephant. fala alguma coisa sobre o elefante. So the first blind man goes in and he's looking and he grabs the elephant's tail. Então o primeiro dos cegos vai lá e apalpa o elefante e pega o rabo do elefante. And he says, I know about the elephant. It's like a rope. Eu sei que o elefante é como se fosse uma corda, porque ele pegou só no rabo do elefante. The second one touches the side of the elephant and it's big and large. O outro cego toca no lado do elefante, que é grande, And he says, I know all about the elephant. e diz: eu conheço o elefante. He's like a wall. É como uma parede enorme. And the third one touches the ear. O terceiro toca a orelha do elefante, And he says the elephant is like a leaf, a butterfly. e ele diz: o elefante é como uma folha, como uma borboleta enorme. And the next one grabs his leg. E o próximo cego toca na perna do elefante. And he says the elephant is like a tree trunk. O elefante é como um tronco de uma árvore. And then everyone is arguing. Então todo mundo está discutindo. No, he's like a rope. Não, é como uma corda. He's like a wall. Não, é uma parede. He's like a butterfly. Não, é uma borboleta. He's like a tree. Não, é uma árvore. And everyone is convinced because they have touched the elephant. E todos os cegos estão convencidos, porque eles tocaram uma parte do So elefante. they think they know. E eles acham que conhecem o elefante. But nobody knows. Mas nenhum deles conhece, Only small understandings, insights. mas eles têm apenas um entendimento parcial, uma ideia parcial. So then how do we know about God? Então como é que a gente conhece a Deus? There's a very good scripture, John chapter 1, Existe uma escritura muito importante nesse ponto, que é João capítulo 1, that I just saw for the first time last year. que eu vi o ano passado, estava trabalhando sobre isso. Yeah. John tells us, João nos diz: nobody ninguém knows God. conhece a Deus.
Nobody ever knew God. Ninguém nunca, jamais conheceu a Deus. And I look in the Bible, I said, it says in the Bible that nobody knows God. E eu olhei para a Bíblia dizendo, a Bíblia está dizendo que ninguém conhece a Deus. What is he talking about? O que ele está falando? And he's talking about these people, the elephant, looking at the elephant. Ele está falando desses cegos que estão tocando o elefante. You know this and you know that and you know something else. Você sabe esta parte, aquela outra parte, o outro sabe a outra parte. But nobody knows God. Mas ninguém conhece a Deus. Who knows God? Quem conhece a Deus? Who has seen God? Quem é que viu Deus? See? And that is a problem in the human heart, and that's why there are atheists. They say, see, everybody has a different version. E esse é um problema que está no nosso coração. Por isso que os ateus dizem, cada um tem uma versão. And everybody has a different idea. Cada um tem uma ideia diferente. So I don't think there is a God. Então a pessoa acaba concluindo que não há Deus. Or they're saying there is no elephant. Ou eles dizem, não existe elefante. The problem is nobody has actually seen it in total. O problema é que as pessoas não o viram plenamente. See? Who has seen it? Quem é que viu Deus plenamente? Who has seen God? Quem é que viu Deus? Who knows God? Quem é que conhece a Deus? Who can reveal God? Quem é que pode revelar Deus? Who can tell us what God is really like? Quem pode nos dizer como é que Deus é? Let me finish the verse. Vou terminar a frase. Nobody knows God Lá no versículo de São João, ninguém conhece a Deus, except exceto the one who is closest to his heart has made him known. aquele que está próximo ao seu coração e a quem foi revelado. And who is closest to the heart of the E Father? quem é que está próximo ao coração do Pai? Jesus. Jesus. Who knows the Father? Quem conhece o Pai? Jesus. Jesus. Who can reveal God? Quem é que pode revelar a nós Deus? Jesus. Jesus. Who's the only one who can tell us about God? Quem é o único que pode nos falar a respeito de Deus? Jesus. Jesus. Everyone else has some piece of the truth, Qualquer outro tem um pedaço da verdade, a part of the truth, uma parte da verdade, some of the truth, alguma verdade, mainly wrong. muitas vezes errada, But Jesus is the way to the Father. mas Jesus é o caminho para o Pai. I am the way, Eu sou o caminho, I am the truth, sou a verdade and I am the e life. sou a vida. No one comes to the Father except through me. Ninguém vai ao Pai senão por mim. We look to Jesus Olhamos para Jesus and to no one else. e para ninguém mais. I will tell you that others are very sincere. Existem pessoas que são muito sinceras, They have part of the truth. que conhecem parte da verdade, They have good hearts who seek God. têm um coração bom que busca a Deus, But they are blind people trying to see something they can't see. mas são como pessoas cegas tentando ver algo que não vão ser capazes de ver. God is beyond our seeing. Deus está além da nossa visão, He's beyond our understanding. está além do nosso entendimento, He's beyond our comprehension. está além da nossa compreensão. He is infinite, Ele é infinito and we are not. e nós não somos. He is holy, Ele é santo and we are not. e nós não somos. We cannot ourselves find God, Por nós mesmos não conseguimos encontrar Deus. so God has come to find us. Então Deus é que vem encontrar-se conosco. God so loved the world, Deus tanto amou o mundo, and He's looking at the world that is lost and seeking, Ele olhou para o mundo e viu o mundo perdido e em busca de um caminho, but He so loved the world mas Ele tanto amou o mundo that He sent His only Son, que nos enviou o seu próprio Filho, so that everyone para que todos who believes in His Son que creem no seu Filho will find life. encontrem vida. And that life is truth. E essa vida é verdadeira, That life is the life of God. é a vida em Deus. So we know that in Jesus we have the truth about the Father, Então nós aprendemos que em Jesus nós temos a verdade do Pai. and everyone else has some part of the truth. E qualquer outra pessoa tem alguma parte da verdade. But in Jesus, He is the truth. Mas em Jesus, Ele é a verdade. If you see Jesus, Se você vê Jesus, you see the Father. você vê o Pai. If you hear Jesus, Se você ouve Jesus, you hear the Father. você ouve o Pai. The Father is in Jesus, Jesus is in the O Father. Pai está em Jesus, Jesus está no Pai. Okay?
So he is going to tell us the truth about God. Então ele vai nos revelar a verdade a respeito de Deus. Okay? Now, when we look at all the different religions, prophets, teachers, religious leaders, Quando olhamos para todas as religiões, os profetas, os líderes religiosos, and we look at the history of religion, e olhamos para a história das religiões, and the ones who have taught about God, e aquelas pessoas que ensinaram a respeito de Deus, there is one mistake that everyone seems to make. existe um erro que parece que todo mundo cai nesse erro. It seems to be the same error that keeps coming back in all different forms. Parece que é o mesmo erro que fica voltando de formas diferentes. And that is when they see God É quando as pessoas veem Deus as angry, como alguém que está com raiva, a God who is filled with wrath, um Deus cheio de ira, a God who is to be feared, um Deus a quem se deve temer, a God who wants to destroy. um Deus a quem se deve ter medo e um Deus que quer destruir. So if you look at the history of religions, Então, se você vê a história das religiões, many priests and religions offer sacrifice to God muitos padres e religiosos, sacerdotes e religiosos antigos ofereciam sacrifícios a Deus for atonement, para expiação, to keep God happy, para manter Deus, para que Deus ficasse feliz, to keep God away from us. para que manter Deus distante. And it's like saying, God, do not kill me. É como dizer: Deus, não mate a mim. I will kill this sacrifice. Eu vou matar aqui a vítima do sacrifício. And it seems like God is pleased with the shedding of blood. É como se Deus fosse satisfeito com o derramamento de sangue. And there were religions even in the south of America Então existem religiões, até mesmo, especialmente aqui na América do Sul, that would offer God human que sacrifice oferecem a Deus sacrifício humano every day todos os dias, because they thought that would make God happy, porque acham que aquilo vai satisfazer a Deus, that would satisfy God, que vai satisfazer, deixar Deus feliz. that would be an atonement, forgiveness of sins. Seria uma expiação dos pecados para o perdão dos pecados. And that continues to this very day E isso continua até os tempos de hoje, because you read in the papers, porque a gente lê nos jornais there will be someone in the Middle East que alguém lá no Oriente or someone in the world ou alguém no mundo who will throw a bomb, iria jogar uma bomba who will kill people, que para matar pessoas, claiming they are serving God. dizendo que estão agindo em nome de Deus. So they cry out, God is great, Então eles dizem que Deus é grande and they cause as much damage E- and pain and suffering as possible e proporcionam a maior quantidade possível de dor e sofrimento, with the idea that this is what God wants. com a ideia de que é isso que Deus quer. When I see how people kill and destroy in the name of God, Quando a gente vê como as pessoas são capazes de matar e destruir em nome de Deus, I have two problems. eu tenho dois problemas quanto a isto. What is wrong with you? O que está tá errado em você? You have a sickness in your soul. Qual é o problema seu? Você tem uma doença na sua alma. But more importantly, Mas mais importante, what kind of God is this? que tipo de Deus é esse That he is pleased with destruction and death. que se satisfaz com destruição e morte? A God who wants violence. Um Deus que quer violência. You do not know God. Você não conhece a Deus. It's just what it says in the Bible. You don't know God. É o que está na Bíblia, você não conhece a Deus. If you think he is pleased with death, Se você acha que ele se satisfaz com a morte, he's pleased with violence, com a violência, and he wants this bloodshed. e ele quer esse derramamento de sangue, No, you do not know God. não, você realmente não conhece a Deus. Then who does know God? E quem é que conhece a Deus? The one who has come from the heart of God Aquele que veio do coração de Deus to reveal God. para nos revelar Deus. And that is Jesus Christ. E este é Jesus Cristo. Okay? Ok? That is why we are Christians Por isso que somos cristãos. and why we believe in E Jesus. por isso que cremos em Jesus Cristo. And why I can say, without being arrogant or prideful, E por isso eu posso dizer, sem ser arrogante ou orgulhoso, that Jesus Christ is the only way to the Father. que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai.
There is no other way, Não tem outro caminho, because nobody else knows the way. porque ninguém mais conhece o caminho. There is no other truth, Não existe outra verdade, because only Jesus is the truth. porque só Jesus é a verdade. And so we look to Jesus. Então nós olhamos para Jesus, And what I see in Jesus is not a love of violence. e quando eu olho para Jesus, eu não vejo um amor que é violento. It is not punishment for sinners. Ele não é alguém que pune o pecador. It is not destruction of the world. Não há ali destruição no mundo. It is not condemnation. Não há condenação. Jesus Christ Jesus Cristo manifests the love and the mercy of God. manifesta o amor e a misericórdia de Deus. If you see Jesus, you see the Father. Se você vê Jesus, você vê o Pai. And if you see Jesus, you see love. E se você vê Jesus, você vê amor. If you see Jesus, you see mercy. Se você vê Jesus, você vê misericórdia. If you see Jesus, you see forgiveness. Se você vê Jesus, você vê perdão. So let's go back. God sent his son Então Deus mandou o seu to be Filho the savior of the world. para ser o Salvador do mundo. As we said, everybody knows the verse. God so loved the world that he sent his only begotten son. Todo mundo conhece esse versículo. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho amado. In America, that is John 3:16. É João 3,16. You know that down in Brazil too. Vocês conhecem isso aqui também no Brasil. We have that in America everywhere. They put them up on Em trees. They todo put 'em- lugar na América a gente usa esse versículo, coloca na árvore. It's always John 3:16. João 3,16. Todo mundo conhece. God so loved the world, he sent his only begotten son. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho amado. And everybody knows that. E todo mundo conhece isto. And I will say to people, E eu digo às pessoas, what does John 3:17 say? e o que está em João 3,17? Everybody knows John 3:16. Todo mundo conhece João 3,16? God so loved the world. Deus tanto amou o mundo. But what is John 3:17 Mas o say? que está em João 3,17? Listen well. Ouça bem. God did not send his son Deus não enviou o seu Filho to condemn the world. para condenar o mundo. He sent his son to save the world. Ele mandou o seu Filho para salvar o mundo. For those who are in Christ Jesus, Portanto, quem está em Cristo Jesus, there is no condemnation. não há condenação. There is salvation, Há salvação, forgiveness, perdão, mercy, misericórdia, the open heart of God. o coração de Deus aberto. That is the face of God that we see in Jesus. Este é o rosto de Deus que vemos em Jesus. And this is the face of God that we must reflect to the world. E este é o rosto de Jesus que precisamos refletir para o mundo, As community and as church, como comunidade e como igreja. we speak about and we exemplify the loving mercy Nós falamos e nós exemplificamos a misericórdia and the forgiveness e of God. o perdão de Deus. So this is when you ask what is the work of God, the miracle of God. Isso que nós falamos que é a obra de Deus, o milagre de Deus. The first work and miracle of God is the forgiveness of sin. A primeira obra, o primeiro milagre de Deus é o perdão dos pecados. Then after that, we will have other miracles and other signs and wonders. E depois disso nós temos outros milagres, outros sinais e portentos. But the foundation of everything Mas o fundamento de tudo is the forgiveness of our sins. é o perdão dos nossos pecados. Everybody here, even in Brazil, everybody here are sinners. Todo mundo aqui, mesmo aqui no Brasil, todos nós somos pecadores. But Mas we are forgiven sinners. somos pecadores perdoados. We have been forgiven our sins. Nos foi perdoado o pecado. We have been cleansed by the blood of Jesus. Fomos limpos pelo sangue de We are Jesus. redeemed by the cross of Jesus Fomos Christ. redimidos pela cruz de Jesus Cristo. And we belong to God. E pertencemos a Deus. Okay? We lift up Jesus Christ. Nós erguemos Jesus Cristo And I hold up Jesus before you. e eu ergo Jesus diante de vocês. And I proclaim to you that he is the Lord and the Savior of the world. E eu proclamo que Ele é o Senhor e Salvador do mundo. And there is no other. E não há outro. When Jesus said to the apostles, everybody walked away once. Quando Jesus disse aos apóstolos, e muitos tinham abandonado, tinham he said- desistido,
And he said to the apostles, "Are you going to walk away too?" E ele disse aos apóstolos: vocês também querem desistir, querem ir embora? And they said, "Where else is there to go? E eles disseram: aonde é que a gente vai? Only you have the words of eternal life." Só tu tens palavras de vida eterna. So let us talk about Jesus. Então falemos agora sobre Let Jesus. us lift up Jesus Vamos erguer Jesus and proclaim Jesus Christ. e proclamá-lo Jesus He is Cristo the Lord and Savior of the world. como o Senhor e Salvador do mundo, He is the healer. como o curador. He heals soul, he heals body. Ele cura a alma, ele cura o corpo. He heals the broken heart. Ele cura o coração aquebrantado. He heals the wounded spirit. Ele cura o espírito ferido He brings life to those who are dying. e traz vida para aqueles que estão morrendo. And it's in Jesus Christ. É Jesus Cristo. And he is the Lord. E Ele é o Senhor. Jesus Christ is the Lord, there is no other. Jesus Cristo é o Senhor e não há outros senhores. He is the Lord of lords, Ele é o Senhor dos senhores, he is the God of gods, é o Deus dos deuses and he is the King of kings. e é o Rei dos reis. We look at, amen. Amém? Vamos cantar? Okay. I'm going to ask the music if they would sing Praise Jesus for a minute. Vamos pedir aos músicos que possam cantar uma Lift música up Jesus de louvor Christ. a Jesus He said, agora. if I be lifted up from this world, I will draw all men to myself. Jesus Let's lift up disse: Jesus. quando ele for erguido, vou atrair todos até a mim. Então vamos cantar o Jesus como Rei e Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Força. Jesus Cristo, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Mais uma vez, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. E aplauda o Senhor Jesus. Hallelujah. All right. I'll give you a commandment. Então eu dou agora uma ordem para vocês. I am the Lord your God. Eu sou o Senhor seu Deus. You will have no other God besides me. E Jesus diz: não haverá outro Deus a não ser eu. You cannot compromise your faith in Jesus. Então você não pode abandonar a sua fé em Jesus. You cannot serve two gods. Você não pode servir dois deuses. God is one. Deus é um. Jesus is his prophet. Jesus é o seu profeta. Jesus is his son. É o seu filho. Jesus is our Savior. É o nosso Salvador. There is no other. Não há outro. Amen. Amen. All right. And I tell people all the time, and this is true all over the world, E eu digo às pessoas o tempo todo, isso tem acontecido no mundo inteiro onde eu viajo. that people have a way of believing in Jesus As pessoas têm um jeito de crer em Jesus and practicing other things. e praticar uma outra coisa. They can be occult, Vão para as práticas ocultas, they could be superstition, ou vão para superstições, they could be spiritism, vão para o espiritismo, they could be other religions, vão para outras religiões and other gods. e outros deuses. And you have to be with your heart centered on Jesus. Mas você tem que estar com seu coração centrado em Jesus. This comes from the Bible, not me. E isso está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. It comes from the Old Testament. Vem lá do Antigo Testamento. Okay? If you go to Israel, Se você vai a Israel, on the radio and television, no rádio ou na televisão, 3 times a day, the beginning of the program, in the middle of the day, and when they close the program at 3 night, vezes ao dia, no começo do programação, no meio e no final, they read a scripture. eles leem a Escritura, It's called the Shema, que é chamado Shema. and they say it is the foundation for Israel. E é o fundamento de Israel. I am the Lord. Eu sou o Senhor,
There is no other. Não existe outro Senhor. You shall love the Lord your God with all your heart. Você deve amar o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração. And even Israel, E mesmo em Israel, as a nation, como uma nação, understands that that is the foundation of everything else. compreende que isto é o fundamento de tudo mais. There is no other. Não existe outro. We believe that Jesus Christ is the Lord. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. In him is all power. Nele está todo o poder. He says, all authority, all power has been given to me. Ele diz: todo o poder e autoridade me foi dado. And that is why he can heal the sick, Por isso ele pode curar o doente, because he is Lord. porque ele é o Senhor. He raised the dead, because he is Lord even over death. E ele ressuscita o morto, porque ele é Senhor até da morte. He could speak to the storm, to the wind, to the Ele waves, pode ordenar a tempestade, aos ventos, aos mares, and they obey him, e eles o obedecem, because he is the Lord. porque ele é o Senhor. So do not look for someone, something else. Então não é preciso olhar para ninguém mais. In the name of Jesus, No nome de Jesus, the power of Jesus, no poder de the Jesus, Spirit of no Jesus, Espírito de Jesus, we will see healings and miracles. veremos curas e milagres. See? So we proclaim Jesus Christ as Lord of Lords and King of Kings. Portanto, proclamamos Jesus como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. When at Mass on Sunday, Quando na missa aos domingos, I know you say the same prayer we do. eu sei que a oração aqui é igual à nossa lá nos Estados Unidos. You sing the Gloria. A gente canta o Glória, And in the Gloria, you sing, e durante o canto do Glória, and you're talking to Jesus. a gente diz a Jesus: You alone are the Lord. Tu és o único Senhor, You alone are holy. Tu és o único Santo, You alone are the Most High. só Tu és o Altíssimo. Most High. Altíssimo. There is no one higher. Não tem ninguém mais alto do que There Ele. is no one equal. Não tem ninguém igual. God has put everything under the feet of Jesus. Tudo está abaixo dos pés de Jesus. Everything is under Jesus, and Jesus is over all. Tudo está abaixo de Jesus e Jesus está acima de tudo. And that is why you pray in the name of Jesus, you pray with authority. Por isso que quando a gente reza em nome de Jesus, a gente reza com autoridade. And if you are looking for prayer, it answers prayer, Portanto, se você quer uma resposta para a sua oração, we look to Jesus, nós olhamos para Jesus, because he has the authority. porque é Ele que tem a autoridade. I know everyone here has a problem, Eu sei que cada um de vocês tem um problema. and we have all kinds of problems. A gente tem vários tipos de problemas. Physical problems, Problemas físicos, problems in the family, problemas na família, problems in the country, problemas no país, financial problems, problemas financeiros, relationship problems. problemas de relacionamento. But over everything E acima de tudo is Jesus. está Jesus. So when you pray, remember this. Quando você reza, lembre-se disto. Let us say I'm praying because of cancer, Vamos dizer que eu estou rezando por causa de um câncer. and cancer seems to be the biggest thing in the world. E o câncer, o meu câncer, parece que é a coisa mais importante do mundo. It is beginning to control my life, Ele está controlando a minha vida, controls my family, controla a minha família, it's taken over. está tomando conta de tudo. You can be seated. Pode sentar. No? But no matter how bad, how big, Então não importa o quanto seja ruim a situação ou grande, Jesus Christ is over everything. Jesus Cristo está acima desta situação. And everything must obey the authority of Jesus Christ. E tudo deve obedecer à autoridade de Jesus Cristo. And we go nowhere else. E a gente não vai a ninguém We mais. seek only Jesus. A gente busca somente a Jesus. We look only to Jesus. Olhamos somente para Ele, And we proclaim Jesus. proclamando Ele. The signs and wonders follow the proclamation of the name of Jesus. Os sinais e portentos seguem, são consequência da proclamação de Jesus. Several times I have gone to Korea. Muitas vezes eu estive na Coreia. In Korea, there is about 85% pagans, E na Coreia, 85% são pagãos, or not Christian, ou pelo menos não são cristãos, and who do not know the name of Jesus. e não conhecem o nome de Jesus. And many years ago, through the charismatic renewal, E muitos anos atrás, através da renovação they said, carismática, how do you speak the word to millions of people? How do you proclaim Jesus? como é que você proclama Jesus Cristo para milhões de pessoas?
And years ago they started this program, E há anos atrás eles começaram um programa and after 30 years it is still going. e ainda funciona há 30 anos. They sponsor a date like today, Eles patrocinam um dia como o dia de hoje and you are invited to come, e as pessoas são convidadas a vir. and the Catholic community will bring a friend who is a pagan or non-believer, E a comunidade católica vai trazer uma pessoa que é um pagão, uma pessoa que não acredita. and during the day there's a lot of singing, beautiful song like here, E durante o dia tem muitas canções tão belas como aqui. and then preaching, Há pregações, and always preaching Jesus, e pregações sobre Jesus. and then at the end of the day E ao final do dia, they pray for healing. eles rezam pela cura. And anywhere I've been in the world, I have never seen anything like it. E em nenhum lugar do mundo eu vi algo acontecer como lá. People are healed. As pessoas são curadas. People are healed in great numbers. As pessoas são curadas num grande número. People are healed miraculously. Pessoas são curadas milagrosamente. And everyone gets very excited. E todo mundo fica muito animado. And the bishop got up at the end E ao final o bispo se levanta and he said, "We told you e ele diz: eu disse para vocês that Jesus Christ is Lord, que Jesus é o Senhor, that Jesus Christ is alive, que Jesus Cristo está vivo, and now you have seen for yourself. e agora vocês viram por vocês mesmos. Come and be baptized." Agora venham se batizar. And people come by the thousands to seek baptism. E as pessoas, aos milhares, vão procurar o batismo. They do a day like that in every city, Eles fazem um dia como esse em cada cidade, every year. todos os anos. So as you're leaving, there are people around to take your name. Então, quando as pessoas vão saindo, os auxiliares vão pegando o nome, They'll take your name, your email address, your telephone number, vão anything. pegando o seu e-mail, o seu telefone, seus dados. And then through the year, they will get back to you. They will call you up. Say, Yes, would you yes. like to take instructions? E a partir desses dados vão chamar as pessoas para ver que tipo de ensinamento as pessoas precisam. And in this time of evangelization, that's what people need. E neste tempo de evangelização é isso que as pessoas precisam. They need to hear the word of God, Eles precisam ouvir a palavra de Deus, to hear that Jesus Christ is Lord ouvir que Jesus Cristo é o Senhor and the Savior of the world. e Salvador do mundo. And then they need to see. E eles precisam ver, They need to experience. tem que experimentar, They need to see before them the work of Jesus tem Christ. que ver diante deles a obra de Jesus And that Cristo. same thing will happen here today. E a mesma coisa acontece hoje aqui. You've all known the word of God. You are here because you're Christian. Todos vocês conhecem a palavra de Deus, estão aqui porque são cristãos. But open your heart to hear even more deeply. Mas abram os seus corações para ouvir ainda mais profundamente. Repent of any way that you have compromised your faith. Arrependam-se de todas as coisas que fizeram concessões à sua fé. Put aside any other God, Coloque de lado qualquer outro Deus, whether it's a God of spiritism or another religion, seja um Deus do espiritismo ou de outra religião, or a God of materialism, ou o Deus do materialismo, that you have made money your God. que você tornou o dinheiro o seu Deus. You made success your God. Você fez do seu sucesso o seu Deus. You made pleasure your God. Você fez do seu prazer o seu Deus. And that is God's calling you to repent. É isso que Deus quer que você se arrependa. And to profess with your heart, with your lips, E que with você your mind, professe com o seu coração, com os seus lábios, com a sua mente, that Jesus Christ is your Lord. que Jesus Cristo é o seu Senhor. And you have no other. E que você não tem nenhum outro Senhor. Okay? Now, I'll just give one more story. Vou contar mais uma história. For me, it is the most exciting, memorable miracle I've ever Que witnessed. para mim é o milagre que eu me lembro que é mais impressionante. I was in Guatemala. Eu estava na Guatemala, We were up in the mountains of Guatemala. estávamos num local alto, nas montanhas. We were beyond, there was no electricity, Nós não estávamos num lugar que não havia eletricidade. and the people didn't speak Spanish. They spoke their native language. E as pessoas nem falavam espanhol, falavam um dialeto local. And I went from village to village and town to town, E eu percorri vilas e cidades, and we did preaching and healing mass. fazendo pregações e missa de cura. And at the very end, we had a great big rally, E ao final nós tivemos um encontro grande, very high in the mountains in a field. lá nas montanhas, nos campos. Okay?
And the people had gathered like this. E as pessoas se reuniram como aqui, We were in an open field. no campo aberto. I was standing on the back of a truck. E eu estava em cima de uma carroceria de um caminhão. And the electricity came from the battery of the truck E a eletricidade vinha da bateria do caminhão to work the microphones. para fazer funcionar o sistema de som. And as everybody had gathered, E todo mundo estava ali reunido suddenly the sky became very dark. e de repente o céu começou a escurecer, It became black, praticamente negro, threatening, assustador, cold. frio. And we knew that a storm was coming. A gente sabia que estava chegando uma tempestade. And we had 3,000-4,000 people in a field with no trees. E a gente tinha ali umas 3, 4 mil pessoas no campo, sem proteção, There were no buildings. sem prédios, sem edificação nenhuma por perto. Everyone was very exposed. Todo mundo então ali totalmente exposto à tempestade que ia chegar. So I started to pray, God, you have to help these people. E eu comecei a rezar: Deus, você vai ter que ajudar esse povo. Please do something, stop it. Faz alguma coisa para essa tempestade. And maybe the first time in my life, God spoke to me Talvez pela primeira vez na vida, Deus falou comigo, in a way that I could actually hear him. de uma forma que eu pude efetivamente ouvi-lo. He said, Ele disse: stop the rain. mande parar a chuva. I said, you are God, you stop the rain. Eu disse: você que é Deus, você que manda parar. He said, no, you have authority. Ele disse: não, você tem autoridade. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, use it. use essa autoridade. And I said again, you are God, you do it, I'll pray for that. E eu disse: não, você é Deus, você faz, eu vou rezar por isso. But he wouldn't change. You do it. Mas ele não mudou a sua opinião, ele disse: faça você. And of course I'm afraid. E claro que eu estava com medo. And why am I afraid? Por que eu estava com medo? Because I will come and take authority. Porque eu vou ir à frente e assumir essa autoridade. What happens if it doesn't work? O que vai acontecer se não funcionar? Then what? E aí? Okay? So I don't want to take that risk. Então eu não queria assumir esse risco. So my faith was weak. Então a minha fé estava fraca. So now the rain has started. Big drops of rain coming down. Aí começou a chuva, pingos enormes de chuva. And I could remember that there were big drops Então falling. eu podia até ver os pingos caídos, tão grandes que eram. And we're getting blankets to cover the music ministry, the instruments. Correram pegar cobertores para cobrir os instrumentos dos músicos. And God said, it is now or never. E Deus disse para mim: é agora ou nunca. So I said a prayer. Então eu disse uma oração: Please, God. por favor, Deus. I got up to the microphone, Peguei o microfone and I said to the people, look, they were all wearing native outfits, very primitive, very As rural. pessoas estavam usando aquelas roupas nativas, bem primitivas. Eu disse para eles. And I said to them, I am not pretending I understand your religion or your history. Eu disse: eu não estou querendo, dizer que eu conheço os seus costumes, a sua religião, a religião de vocês. Some of these people were Mayan. Algumas eram maias, da civilização maia, or Aztec, ou astecas, or many other groups that were up there. ou outros grupos que ali haviam. And they all had their gods and their religions from the past. E todos eles tinham a sua tradição religiosa do passado. And some of them were practicing on the side. E alguns deles estavam praticando ainda a sua religião antiga. So they could go to church and communion, but then still have other religion. Que iam aos domingos receber a comunhão, mas também iam nos outros dias no Deus Azteca fazer alguma oferta. Many of the houses would have a small shrine to the old gods with little statues. As casas ainda tinham até um pequeno santuário com estátuas dos deuses antigos. So I began by saying, I don't understand all of this history. Então eu comecei dizendo: olha, eu não conheço a história de vocês And all this religion. e a história religiosa de vocês. But I have been here for the last 2 weeks. Mas eu vim aqui nas últimas 2 semanas. I've gone from village to village and town to town. Tenho andado de cidade em cidade, de vila em vila. And I tell you that there's only one, and he's Jesus. E eu tenho dito a vocês que só existe um Deus e é Jesus. He is the God over all. E Ele é o Deus acima de todos. Wherever God you have in your house, he is over. Seja qual o Deus que você tenha na sua casa, Ele é acima desse Deus. Ele diz. Whatever other God you are serving, he is over that. Seja qual o Deus que você ainda serve lá dos seus antepassados, Ele é acima desse Deus. So I know that you have a God or a spirit of the rain
a spirit of the wind, a E eu spirit disse of para eles, eu sei que vocês têm um Deus que é o espírito da chuva, um outro Deus que é o espírito dos ventos. and he is over all of that. E o nosso Deus, Jesus Cristo, está acima desses He deuses. says, I tell you one last time, I am the Lord your God, you will have no other gods before me. Então eu disse para eles mais uma vez, Jesus Cristo é o Deus e não há outro Deus acima dele. And to show you that he is Lord. E eu disse para mostrar a vocês que ele é o Senhor. And I said, please, Jesus, please, please, please. E o meu interior dizia, por favor, Jesus, por favor. I command in Jesus' E name eu disse, eu ordeno em nome de Jesus that the rain stop now. que esta chuva pare agora. It stopped. E parou. Amen. 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 That's true. É verdade. And what I remember in my mind, I can still picture this, E eu lembro muito bem, eu tenho a imagem bem clara na minha mente, because the raindrops were coming more and more, and I could see the rain out over the field. porque a chuva estava caindo bem forte, a gente podia ver no campo inteiro. When I said the rain to stop, even the raindrops in the air froze. E eu, quando eu disse para que a chuva parasse, até mesmo as gotas que estavam caindo pararam. And they were just suspended in air, Ficaram suspensas no ar and they disappeared. e sumiram. And it was beautiful the rest of the day. E o dia todo ficou um dia lindo. I was sweating. Eu estava suando, I was grateful, eu estava muito agradecido and I was confirmed in the Word of God e fui confirmado pela palavra de Deus that it is true, que é verdade, that Jesus Christ is Lord. que Jesus Cristo é o Senhor. Amen. No. Now I must tell you, you don't do that unless God tells you to do that. Agora eu digo para vocês, não façam isso a menos que Deus mande você fazer. Okay? You know the story. There was a movie, Você sabe daquela história? Há um filme and just one scene in the movie, the man que he numa cena do filme the man was arguing with God, que o homem está discutindo com Deus and God gives him authority e o Deus dá a ele autoridade to answer prayer. para responder às orações. So he's going to tell God, "You, God, you're too mean. I will answer prayer with great love." E diz assim, Deus, você é muito ruim, eu vou responder as orações por mim mesmo. So he went to the angels who were taking all the prayers from God's people, Então ele chega até os anjos que estão acolhendo todas as orações do povo de Deus. and he said, "Yes, yes, yes to everybody's prayer. Yes." E ele diz que para responder sim para todas as orações. The next day, No dia seguinte, everybody in the country won the lottery. todo mundo no país ganhou na loteria. And nobody won anything E ninguém ganhou nada, because they had to share it 200 million porque ways. tiveram que dividir o prêmio para 200 milhões de pessoas. We don't know. Nós não sabemos. But when God gives us the authority, we use it. Mas quando Deus nos dá autoridade para usarmos, When God calls us, we respond. quando Deus nos chama, a gente responde. And we stand under the authority and the lordship of Jesus Christ. Ficamos assim debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. He alone is the Lord. Ele somente é o Senhor, He alone is the Holy One. ele somente é o Santo, Alone is the Most High. somente ele é o Altíssimo. And He alone is to be worshipped and adored. Somente ele deve ser adorado e glorificado. And He reveals the face of the Father. E ele que revela a face do Pai. And remember that the face of Jesus, the face of God that is revealed by Jesus, Eu me lembro que a face de Deus revelada por Jesus is a face of love é uma face de amor, and of mercy de misericórdia and of forgiveness. e de perdão. The mistake that was made and still made by many religions, O erro que se faz e ainda se faz em muitas religiões that God is angry, é que Deus é brabo, that God condemns, que Deus condena, that God que punishes. Deus pune. And there's something in the human heart that believes that. E há algo no nosso coração que quer crer nisto. So if there's a tremendous earthquake, Então, se há um tremendo terremoto, everyone, even pagan people say, até mesmo os pagãos acabam dizendo: God is punishing us. é Deus que está nos punindo. If there's a storm, God is punishing us. Se há uma tempestade, é Deus que está nos punindo. If there's disaster, God is punishing us. Se há um desastre, as pessoas dizem: é Deus que está nos punindo. And it's an idea of God, a thought of God. E é um pensamento que temos de Deus.
But if it's a beautiful day, Mas se o dia está lindo, these same people essas mesmas pessoas never say God is blessing us. nunca dizem, é Deus que está nos abençoando. God is smiling on É us. Deus que está sorrindo para nós. But they will say if something goes wrong, God's punishing us. Mas se alguma coisa dá errado, eles vão dizer, é Deus que está nos punindo. It's something in the human heart É algo que há no coração do homem that twists the truth about God. que torce a verdade a respeito de Deus. God is a God of love, Deus é um Deus de amor, God of mercy, um Deus de misericórdia, a God of forgiveness. um Deus de perdão. And he sent Jesus E Ele nos envia Jesus, not to condemn the world, não para condenar o mundo, but to save the world, mas para salvar o mundo, to bring forgiveness to the world, para trazer o perdão ao so mundo, that you can have life and have it to the full, para que tenhamos vida e vida em abundância, that you would have joy and no one can take that joy away from para you, que tenhamos alegria e ninguém possa tirar essa alegria de nós, because your life is hidden in Christ. porque a sua God. vida está agora escondida em Cristo Jesus. Okay. So we're going to end by simply saying, each one in his own heart, Então cada um agora pode dizer no seu coração neste final that Jesus Christ is your Lord, que Jesus Cristo é o seu Senhor and you want him to reign and rule over you, e que você quer que Ele reine e governe você and to fill you with his Spirit, e que Ele preencha você com o seu Espírito and keep you faithful. e te mantenha fiel. Okay, so let us pray. Então oremos. Lord Jesus, Senhor Jesus, come into my heart. vim em meu coração. You are my Lord. Senhor é o meu Deus, There is no other. não há outro. I repent Eu me arrependo and I ask forgiveness e peço perdão for anything or anyone por qualquer coisa ou qualquer pessoa that I have put in place of you, Jesus. que eu tenha colocado no seu lugar, Jesus. Be my Lord Sede meu Senhor and be my Savior. e sede meu Salvador. Give me your Spirit, Lord, Dá-me, Senhor, o teu Espírito, that filled with your Spirit, que preenchido com teu Espírito, I will know your peace, eu possa conhecer a sua paz, I will know your joy, a sua alegria, I will know you. possa conhecer a você. This I want above all else, É isto que eu quero acima de qualquer outra coisa. to know Jesus Christ Conhecer Jesus Cristo and the power of his love at work within me. e o poder do seu amor trabalhando em mim. And to live for him, E viver para Ele, to live with him viver com Ele, all the days of my life. todos os dias da minha vida. Mary, our mother, Maria, nossa mãe, you knew Jesus. você conheceu Jesus. You held Jesus in your heart. Você segurou Jesus nos seus braços. You were faithful to Jesus all your days, Você foi fiel a Jesus todos os dias da sua vida, right to the foot of the cross. até estar ao pé da cruz. Mary, Maria, my mother, minha mãe, teach me of Jesus ensina-me sobre Jesus and walk with me on my journey. e caminha comigo na minha caminhada. And Jesus, may you be glorified Jesus, que tu sejas glorificado in all I do, em tudo que eu faço in all I say, e tudo que eu digo and in my whole life. e na minha vida inteira. Okay? Touch my family Toca, Jesus, a minha família and touch all those who need you. e toca todas as pessoas que precisam de ti. Touch those who are seeking you. Toca todos aqueles que estão buscando a ti. Touch those who have fallen away from you. Toca aqueles que estão fugindo de ti. Jesus, be glorified in all things. Jesus, ser glorificado em todas as coisas. Amen. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!